Tudo começou com um rumor antigo, que circulava entre colecionadores de VHS. Falava-se de um episódio de Natal dos Simpsons, que jamais fora exibido oficialmente. Diziam que esse episódio mostrava um cenário tão estranho e tão fora do padrão que a emissora teria decidido arquivá-lo antes mesmo de chegar ao público. Durante anos, acreditou-se que tudo não passava de uma lenda urbana, até que alguns recortes digitalizados começaram a aparecer na internet em 2025. As imagens eram curtas, incompletas e apresentavam falhas. No fragmento mais claro, Springfield aparecia completamente vazia, coberta por neve acinzentada, como se estivesse abandonada há décadas. A casa dos Simpsons estava com a porta aberta, e a árvore de Natal caída no chão, ainda com lâmpadas piscando, mas sem qualquer som ambiente. Sobre o relógio da prefeitura, um painel digital mostrava a mesma sequência numérica: 24 horas, 12 minutos, 0 segundos. Não havia música, risadas, trilha sonora, falas, nada. Apenas silêncio. Mas um silêncio opressor, quase desconfortável. Foi somente com a disseminação repetida daquele frame que algo começou a emergir. Primeiro foram as pessoas reparando que a neve não era branca, era cinza. Cinza uniforme, com pequenas manchas pretas brilhando conforme a falha de saturação. Depois, perceberam que a luz das lâmpadas da árvore caía e reacendia exatamente no mesmo padrão temporal, como um loop programado, um piscar sem sentido emocional. Um piscar que lembrava a um alerta. E então, apareceu a primeira anomalia. Alguém deu zoom no frame onde aparecia a porta aberta da casa. A princípio, parecia um borrão amarelo no canto da sala. Mas quando trataram a imagem usando filtros, reconheceram a borda da silhueta de Homer, sentado, de costas, perfeitamente imóvel, como se desligado. Mas quando os pixels foram ampliados, seu olho esquerdo parecia estar olhando para fora da tela, e olhando diretamente para quem via. Esse detalhe detonou o interesse geral, principalmente quando descobriram que o número 24 horas, 12 minutos, 0 segundos não era apenas um relógio parado. Ele piscava os zeros finais, invertendo a formatação para 24 horas, 12 minutos e 0,1 segundos, a cada 11 segundos. Depois retornava. Ninguém entendeu se aquilo era uma contagem regressiva, uma data, um código ou um tempo congelado, que tentava avançar, mas era obrigado a voltar. Esse número voltaria a aparecer de maneiras cada vez mais incômodas. Esses fragmentos só chamaram a atenção quando um grupo de pessoas, sem conexão inicial entre si, começou a encontrar coincidências que iam muito além do acaso. Um jornalista independente que estudava vazamentos televisivos antigos, um cientista especializado em atividade eletromagnética solar, especialmente tempestades previstas para o final de 2025. Uma colecionadora de caixas raríssimas de VHS, muitas delas sem rótulo, adquiridas em leilões esquecidos. Um ex-técnico de emissora que trabalhara com arquivos das primeiras transmissões da Fox no Brasil. Uma criança que enxergava repetição de padrões escondidos em vinhetas de abertura. E um analista de códigos criptográficos aposentado que dizia identificar padrões matemáticos onde ninguém mais via. Nenhum deles sabia que estava seguindo a mesma trilha. Nenhum deles tinha consciência de que outros também investigavam o mesmo número, até que um evento muito específico tornou o cruzamento inevitável. A colecionadora encontrou um VHS chamado XMAS Alternate 02, sem capa, sem adesivo, sem marca da Fox. Apenas o nome escrito com marcador vermelho, já quase apagado. Dentro, havia 14 segundos do episódio, os mesmos já vazados na internet, mas com algo novo. Quando o vídeo terminava, surgia uma tela preta com um som grave contínuo e um texto em branco. Não deixem chegar ao 2412. A mensagem durava exatos 3 segundos antes do VHS travar. Sem entender, ela publicou na internet, pedindo ajuda para decodificar. Foi compartilhado milhares de vezes. E então, o ex-técnico entrou em contato. Ele disse que em 1999 viu aquele mesmo texto registrado internamente como um aviso de episódio rejeitado. Mas havia mais. Segundo ele, uma nota dizia o seguinte: retirado de circulação.
contém representação indesejada da data da linha final. Nada mais constava. O analista criptográfico pegou o número e tentou converter. Descobriu que 241200 poderia corresponder a 24 de dezembro, 2000, meia-noite exata, zero absoluto, um marcador nuclear, um marcador solar. Mas o cientista solar fez um contraponto. Disse que 241200 não era uma data no sentido comum. Era um índice de um período de exaustão do campo geomagnético previsto para o último ciclo solar de 2025. Coincidentemente, um ciclo que culminaria exatamente em dezembro. Então, a criança disse algo que desestabilizou todos. Ela comentou que nos fragmentos do episódio, a luz piscava sempre em 24 pulsos completos antes de apagar por 12 quadros. Depois reiniciava. O analista testou matematicamente. Era verdade. 24 pulsos, 12 quadros apagados, zeros reiniciados. E foi nesse momento que o jornalista encontrou algo escondido. Dentro de uma pasta vazada em fórum de arquivistas, havia um print de tela com um layout antigo de catálogo de episódios. Entre eles, um título riscado. Christmas Zero Point. Never Air. Nunca exibido. Arquivado. Sem data. Sem temporada. Sem código. E na linha inferior, em vermelho, quase ilegível, Final Timeline Animation Incomplete. Ninguém entendeu, até que o cientista reconheceu uma coincidência ainda pior. Zero Point não é apenas uma expressão dramática. É um nome interno dado ao ponto em que o campo eletromagnético da Terra sofre inversão abrupta. Algo previsto para ocorrer no fim de 2025. E os fragmentos mostravam exatamente isso. Tudo parado, congelado, sem vida. Como se a cidade tivesse sido abandonada porque o tempo não conseguiu avançar. Porque talvez alguém já tivesse visto, ou previsto, ou sonhado. Mas a pergunta final não era o que significava 2412. A pergunta era, por que alguém tentou avisar antes? E pior, por que esconderam? E agora que o número voltou a circular, ninguém sabia se era coincidência ou um lembrete tardio de algo que já está marcado para acontecer no último Natal. Às 23 horas e 59 minutos do dia 24, grande parte do mundo experimentou segundos congelados. Um silêncio irreal tomou conta de diversas transmissões ao vivo. Num dos servidores acessados remotamente, o grupo encontrou um arquivo recém-gerado, sem ter sido enviado por ninguém, sem registro de upload, sem autor, sem origem e sem versão anterior. Era apenas um bloco de texto estático, com data marcada automaticamente, 24/12/25, e contendo apenas uma linha centralizada. Cycle Reset Confirmed. It's happening again. Não havia criptografia, não havia metadados estruturados, apenas uma assinatura invisível carregada no checksum. 24000012, rearranjo perfeito daquela sequência. Quando converteram para formato hexadecimal, a mensagem revelava mais 3 palavras escondidas. Last pattern replayed. Um dos analistas percebeu algo inquietante. A frase estava registrada como linha 0 dentro do arquivo. Tecnicamente, isso é impossível. Não existe linha 0 em estrutura básica de texto, mas ali existia. Enquanto tentavam extrair essas informações, as luzes da casa da colecionadora piscaram no mesmo intervalo visto nos episódios. Ciclos exatos de 24 piscadas e 12 apagões. Ela deixou a câmera gravando e no exato momento em que o 24º ciclo terminou, o computador dela reiniciou sozinho. O sistema voltou exibindo um plano de fundo cinza, que jamais havia sido configurado. No centro do monitor apareceu um cartão digital, com bordas vermelhas, como cartões antigos de Natal, contendo apenas a mensagem Don't repeat this Christmas. You already lived it once. Nenhum programa detectava a janela como software ativo. Era como se fosse uma sobreposição sem origem. Minutos depois, o jornalista recebeu outro sinal. Transmitiram para ele o equivalente digital ao tal VHS extraviado, um arquivo .iso, contendo fragmentos corrompidos, mas com uma partitura visual que não deveria existir. Nela aparecia Springfield em zoom distante e no topo do frame um céu completamente sem estrelas, porém com marcas lineares, como se fossem rastros apagados de algo que havia passado. Quando ampliaram a imagem, perceberam que as marcas não eram falhas gráficas, eram números.
sequências completas de 241200, percorrendo o céu como se fossem coordenadas antigas, anexadas ao tempo. O cientista, ao analisar, disse que aquilo parecia resultado de interferência magnética residual, o tipo de registro que surge quando um sinal tenta se sobrepor ao estado anterior. Ou seja, não era a simulação do fim, era a gravação do fim, e o fim já tinha acontecido antes. A criança, a única que não interpretava com desespero, apenas disse: "Mas se já aconteceu, não dá para impedir, só dá para repetir certo." Ninguém entendeu. Ela continuou: "Se o presente do Homer dizia, 'Don't open until it's over', não significa que era para abrir no final. Significa que, quando abrir, é porque já acabou e vai começar outro." Então, o técnico fez uma revelação. Ele lembrou que, quando trabalhava na emissora, existia uma pasta chamada LC-2, Final Return Version,